nós vemos aqui, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, amados irmãos, uma história bem interessante, onde nos conta a história do rei Ezequias. Diz a palavra de Deus, aqui nesse versículo que nós lemos nessa noite: Ezequias era um rei de Israel, e aquele homem ali, meus amados irmãos, colocado por Deus naquele lugar, como rei de Israel, por volta do ano de número 713 a.C. E ali, meus amados irmãos, aquele homem era um homem temente a Deus. O rei Ezequias era um homem que temia a Deus, um homem que observava a palavra de Deus, mas que infelizmente ele havia deixado que a sua casa chegasse ao ponto de que os seus familiares estavam ali se afastando da presença de Deus. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que em um determinado momento ali sobreveio sobre o rei Ezequias uma grande enfermidade, onde ele se encontrava com um tumor em seu corpo. E diz a palavra de Deus que aquela enfermidade era para a morte. E ali, meus amados irmãos, o que aconteceu com o rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus, um homem que observava a verdade, um homem que andava nos caminhos do Senhor nosso Deus. Aleluia! E ele, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor que em determinado momento, quando ali o rei Ezequias estava no leito da enfermidade, o Senhor enviou a ele o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias, levar a ele a palavra do Senhor, levar a ele a palavra do nosso Deus. E diz a palavra de Deus que quando o profeta Isaías foi até o rei Ezequias levar ali a mensagem do Senhor, diz a palavra aqui que o Senhor ordenou que Isaías transmitisse ao rei Ezequias a seguinte mensagem: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amados irmãos, dura palavra é de se ouvir. Quando você está, quem sabe, no leito da enfermidade, quando você está, quem sabe, desempregado, quando você está com uma dívida e você olha para todos os lados e ainda ouviu uma palavra dessa: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Olha, amados irmãos, eu acredito que naquele momento, quando o rei Ezequias ouviu essa fala, eu acredito comigo, pensando comigo mesmo, se fosse eu teria me desabado, eu teria me acabado naquele momento de angústia. Mas ali, meus amados, aquele homem é um homem que pode ser tomado como exemplo, porque ele tinha algo na presença de Deus que poucas pessoas hoje estão preocupadas em adquirir diante do Senhor, que é um saldo positivo. Quando às vezes olhamos para a nossa conta bancária, às vezes não tem nenhum real na guardada, mas, meus amados irmãos, às vezes você tem o crédito, você tem crédito lá que o banco libera para você quando você quiser, quando você quiser. Mas nós vemos também, meus amados irmãos, que diante do Senhor nosso Deus, nós precisamos ter crédito para que quando houver necessidade, nós clamarmos ao Senhor e Ele atender ao nosso pedido. Aí é que diz a palavra de Deus que quando o rei Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías, que ele recebeu a mensagem ali do profeta, diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele estava em um estado já bem avançado da sua enfermidade, aquele tumor tão grande, e ali diz a palavra de Deus que o rei Ezequias apenas virou para a parede e orou ao Senhor nosso Deus, dizendo: ah, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade do coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Olha, amados irmãos, para que alguém possa dizer para o Senhor: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Nós precisamos ter a convicção de fé de quem realmente somos e o que nós realmente fazemos na presença do Senhor. Aleluia! Os dias estão passando, meus amados irmãos, e as coisas estão mudando. As igrejas estão se modernizando para um lado e se afastando da presença do Senhor por outro lado. Hoje nada é pecado, hoje nada é proibido, hoje nada é restrito, tudo você pode, você que decide se quer ou se não quer. Mas a palavra de Deus manda que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos mudar de direcionamento, porque a própria palavra de Deus nos diz: mas transformai-vos pela elevação do vosso entendimento
Senhor. Aleluia. E aqui nós temos, meus amados irmãos, que ele disse para o Senhor, meus amados, é muita audácia do ser humano, é muita audácia de um homem chegar e dizer para Deus: olha, Senhor, vamos dizer que fosse nosso dia jogado na cara de Deus e dizer: olha, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti, eu era servo fiel, eu sempre fui fiel, eu era verdadeiro, eu andei com sinceridade e integridade de coração, eu sempre fiz o que era reto aos teus olhos. Quem sabe se fosse hoje ele ia dizer: agora o Senhor vai permitir que eu morra. Mas aí, meus amados irmãos, após ele falar essas palavras com o Senhor, diz a Bíblia Sagrada que ele chorou muitíssimo. Ele, quem sabe, se derramou ali diante do Senhor nosso Deus. Aleluia! E aí, meus amados irmãos, enquanto ele chorava, diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías ainda não havia saído do pátio do palácio. E diz a palavra do Senhor, voltou a falar com o profeta Isaías, mandando que o profeta Isaías voltasse à casa do rei, voltasse ali à sua recâmara e levasse a ele uma outra mensagem, que, amados irmãos, é uma mensagem que, quem sabe, nós gostaríamos de ouvir. A primeira foi muito dura, mas esta agora foi uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. É o que se prega hoje em nosso dia. Os cultos só prega dinheiro, só prega cura, só prega bênção, mas não querem mais pregar a salvação, não querem pregar mais que Jesus. Eita glória! Jesus está voltando e a igreja precisa estar preparada para subir no arrebatamento da igreja. Jesus diz a sua palavra: eis que cedo venho e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eita. Aleluia! Eis que cedo venho. Muitos já não pregam mais que Jesus está voltando. Muitos não se preocupam mais com a volta de Jesus. Muitos nem sequer acreditam que Jesus vai voltar. Mas eu quero dizer para você: nós precisamos, se aceitamos Jesus com a convicção de que iremos morar no céu, precisamos nós acreditar que Jesus está voltando, que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, uma igreja comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela igreja que, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Aleluia! Precisamos nós lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O passado ficou atrás. O apóstolo Paulo disse: se matou, não mate mais, se roubou, não roube mais, se mentia, não minta mais. Agora nós precisamos, amados irmãos, ser renovados, precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Precisamos entender que Deus, ele não quer que ninguém vá para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas lá em Salmo diz que Deus se alegra com a morte do seu justo. Então, quando alguém ainda não tem Jesus, que ele é ceifado, Deus não se alegra. Deus se alegra quando alguém está com a sua vida preparada. Aquela pessoa que fez o seu papel, aquela pessoa que aceitou Jesus, aquela pessoa que servia a Jesus, aí sim o Senhor tem prazer porque ele vai morar nas mansões celestiais. Aleluia! E nós vemos aqui, meus amados irmãos, quando o rei, o profeta Isaías, já estava ali, saída do pátio do palácio, a palavra do Senhor voltou a ele e disse: agora volta lá, diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Amados irmãos, olha que palavra de Deus. Deus, ele não esquece do seu trabalho, Deus não esquece da sua obra, Deus não esquece daquilo que você fez, Deus não esquece daquilo que
ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Examinar quando você vai ao médico. Hoje em dia está difícil, nem os exames eles querem ver. Mas antigamente, se você chegava no médico, falava com ele o problema, ele tinha que examinar o seu corpo, ele fazia um exame preliminar, para que depois só aí ele pediria os exames. Hoje em dia você chega lá, agora ele olha na sua cara, tem gente que nem olha mais, e já está passando a receita. Assim também está acontecendo dentro de muitas igrejas. Já não examinam mais a palavra, já não leem mais a palavra de Deus, já não buscam mais a ordenança do Senhor, já não estão mais preocupados com o que o Senhor está falando. E precisamos nós termos cuidado, precisamos nós, amados irmãos, termos cuidado. O livro do profeta Amós, ele diz assim: o meu povo perece, porque tem muito conhecimento, né? Porque faltou o conhecimento. É por isso que muitos estão se perdendo. Eu estava vendo essa semana na internet, tem um desinfeliz aí, que ele está falando das outras mulheres de Noé, perdão, de Adão. Onde é que ele teve mais do que uma? Outro aí, um padre falando, essa semana eu estava vendo ele dizendo que Noemi, que ela era lésbica. Outro dizendo que Davi era homossexual. E o que é que vai fazer você se defender desse tipo de gente, amados irmãos? É você conhecer a palavra de Deus, é você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai fazer com que você não seja enganado. Porque diz a palavra do Senhor que viriam tempos difíceis, aonde haveria falsificadores da palavra, e nós estamos vendo dentro das igrejas. Em Belo Horizonte tem uma boate evangélica. Entra lá, solteiro, recebe uma fitazinha verde, comprometido, uma fita vermelha no braço, e ali, segundo ele, eles oram, cantam e soltam o som e vão dançar. Amados irmãos, o diabo está aí lançando a sua rede, e precisamos nós estarmos atentos para não sermos enganados por causa das astutas ciladas de Satanás. E ali, meus amados, nós vemos aqui, voltando aqui para o rei Ezequias, aquele homem, ao receber a mensagem do profeta, ele ficou alegre. Eu acredito que ficou sim, mas antes ali de fazer qualquer coisa, ele disse que queria uma prova de que realmente Deus haveria de curar, e ainda além de Deus curar ele, a palavra de Deus disse que o rei Ezequias ainda teria mais 15 anos de vida. Nesse período de 15 anos, logo que eu creio que no ano seguinte, o rei Ezequias teve um filho, o qual, após a sua morte, ele começou a reinar em Israel. Depois de 54 anos ele reinou em Israel, e diz a Bíblia que ele fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, amados irmãos, filho de crente não é crente, filho de crente não é salvo. Ele precisa fazer com que ele seja salvo. Muitas pessoas acham que porque o filho de crente ele vai para o céu, só vai se aceitar Jesus, só vai se servir a Deus. Ah, meu pai é crente, ele olha para a mulher, não vai servir a Jesus para ver se você entra no céu. Ah, meu marido é crente, não vai você ser crente para ver se você entra. Ah, minha esposa é crente, ela ora todo dia, eu vou ver, vai ser crente não para ver se você entra. A Bíblia diz que a salvação é individual. O reino dos céus é tomado por esforço. Muitas pessoas estão achando que vão entrar no céu de qualquer forma, mas o reino dos céus é tomado por esforço. A Bíblia diz: confiai por entrar, aleluia, nós pela porta estreita, porque larga a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Sabe por que a porta do céu é apertada? Sabe por que o caminho é estreito? Porque Jesus diz na sua palavra: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrarás e sairás e acharás passagem. Jesus é a porta. Todos os teus erros, toda a sua bagagem de pecado,
lado de fora, para você passar pelo caminho, para você entrar pela porta, você precisa deixar que Deus transforme a sua vida, para que você possa sim ter uma vida de santidade na presença do Senhor. E nós vemos aqui a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos fala que precisamos nós lutar, esforçar para entrar pela porta. É preciso, algumas pessoas acham, irmão, até mesmo dentro da igreja hoje, estão achando que a hora que a trombeta tocar, vai dar tempo dele sair, procurar o pastor, o dirigente, pelo amor de Deus, me perdoe, olhe por mim, quando soar a última trombeta de Deus, o dirigente já subiu, os que morreram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, que ressuscitarão primeiro, e você vai ficar chorando, porque não haverá mais tempo, não haverá espaço para arrependimento, não haverá espaço para se converter, não haverá espaço para reconciliação, porque a igreja do Senhor já foi assunto ao céu. Aleluia! Então precisamos nós nos entregar a Jesus, precisamos nós servir a Deus enquanto há tempo, precisamos nós servir a Jesus enquanto há dia, porque a noite vem, a noite representa a morte, aonde ninguém mais poderá fazer nada. Então nesta noite, se você deseja, se tem algum irmão que deseja fazer aqui nesta noite um concerto com Deus, para que você possa ter um saldo positivo na presença de Deus, ter um saldo positivo, e se acaso um dia o Senhor dizer, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, você pode dizer para o Senhor, mas o Senhor lembra de que eu plantei diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Para que você possa falar isso com o Senhor, precisa estar com a sua vida no altar, precisa estar com a sua vida diante da presença de Deus, para que assim o Senhor possa lhe dizer que Ele vai te curar e ainda vai acrescentar muito mais anos de vida a você. Aleluia! Amados irmãos, que possamos nós cada dia ter uma vida de santidade, que possamos nós cada dia ter uma vida digna diante do Senhor nosso Deus, e que assim possamos nós também dizer em nosso coração e saber que nós estamos andando com fidelidade e integridade diante de Deus. Muitos não estão preocupados, só são crentes dentro da igreja, só são crentes na presença do pastor, do dirigente, da esposa, do marido, dos pais. Então, amados irmãos, precisamos nós ser crentes aonde quer que estejamos, porque na volta de Jesus você não sabe onde você estará, se você está no trabalho, na faculdade, na escola, aonde você vai estar, perto ou longe dos seus pais, do seu marido ou da igreja. O importante é que você, que eu, que nós estejamos perto de Jesus. Aleluia! Que estejamos nós na presença do Senhor, porque diz a palavra de Deus que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aleluia! E o próprio salmista disse, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.